A paz do Senhor, igreja. Obrigado, pastor Marcos. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 7 em diante, mas eu vou somente utilizar o versículo, a partir do versículo 15, mas para dar pano de fundo. Diz assim a palavra de Deus: E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aoita. Ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha, e 3 dos 30 capitães desceram a ter com na caverna e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi então estava e o alojamento dos filisteus estava em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Espírito Santo, Tu conheces o nosso coração, mas também conheces as nossas necessidades. Tu conheces as nossas debilidades, como cada um de nós chegamos a esta casa, casa de oração, casa de adoração, casa de pão. Neste momento vamos transmitir, vamos falar a Tua palavra. E precisamos, Espírito Santo, do Teu auxílio. Precisamos que o Senhor alcance a necessidade de cada pessoa neste santuário. Para a glória do nome de Jesus eu te suplico. E todos dizem: por favor, se assente.
Davi, ele encabeça, ele é considerado o maior rei de Israel. Ele é considerado o maior rei de Israel. Porém, essa não é a maneira que Davi se tornou mais conhecido. Davi, ele era um estrategista, um guerreiro. Davi era alguém que tinha um coração ardendo por Deus. Davi era alguém que era uma pessoa de influência, ele era uma pessoa muito carismática. E Davi, ele se parece com todos nós. Davi, ele é um dos personagens mais humanos da Bíblia. Nós nos identificamos muito com Davi, com seus erros, com seus acertos. Porém, Davi, ele não ficou conhecido apenas como o maior rei de Israel. Existem os 3 cabeças, né, que encabeçam as hierarquias de Israel, que é Abraão, Isaque, Jacó. Tivemos o primeiro rei de Israel, que vocês sabem, né, Saul. Porém, Davi, ele tinha uma unção para reinar. E o único homem na Bíblia, mencionado no Antigo Testamento, que teve 3 unções. Uma sobre ele, pelo profeta Samuel. Aqui nesse texto que nós observamos, que ele está na fortaleza, e depois a fortaleza é tomada, ele está reinando agora só sobre Judá, e depois, 7 anos depois, ele vai reinar sobre todo Israel. Então, 3 unções sobre um homem só. Uma unção profética, Samuel profetizou que ele reinaria sobre Israel, passou-se alguns anos, ele tinha cerca de 17 anos, 13 anos depois, de perseguido, 13 anos depois, ele é ungido rei, e reina sobre ali o Judá, a tribo de Judá, e depois sobre todo Israel. Os anciãos vão lá, chamam ele, conversam com ele, logo depois da morte de Saul. Agora, eu disse que ele foi conhecido não tanto por sua monarquia, ele foi mais conhecido pelos salmos. Porque Davi, ele era uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus de tal maneira, apesar de ser um homem guerreiro, apesar de ser um homem sanguinário, apesar de ter as mãos manchadas de sangue, mas o coração dele estava em Deus. É o único homem do Antigo Testamento que era um coração segundo o de Deus. E isso deve falar muito para mim e para você, porque quando nós lemos, e foi lido aqui o Salmo 142, não é isso, pastor? O senhor leu o Salmo 142, e o Salmo 142, nós não vemos assim a ordem cronológica nos Salmos, mas dá para se observar que no Salmo 142, Davi está vivendo o momento mais sombrio da sua história, porque ele está dentro de uma caverna. Ele está dentro daquele aglomerado ali era um aglomerado de cavernas, chamado Caverna de Adulão. E ele está ali dentro. Caverna é um lugar sombrio, caverna é um lugar escuro, caverna é um lugar úmido, e Davi estava dentro de uma caverna. Davi, ele estava nesse Salmo 42, dá a entender que ele está ali falando com Deus, e ele está clamando a Deus, e nós podemos observar, tem o Salmo 34, 57 e o 42, mas, observando a sua vida, eles parecem ajustar-se nesta ordem inversa. Veja, Salmo 142, ele se acha prostrado em seu momento mais difícil, o momento mais sombrio da vida dele, se escondendo dos perseguidores, enviado aquele que era o maior admirador, né, de Davi. Davi era o seu maior admirador, estava debaixo da autoridade dele, agora se tornou o seu maior perseguidor, e ele fugia de Saul, fugindo dos soldados que ele lutou junto, dos soldados que ele treinou, dos soldados que ele tinha a simpatia, porque Davi, ele foi um homem conquistador, e agora no Salmo 42, 142, ele está fugindo, dentro de uma caverna, angustiado, e ele está ali clamando ao Senhor, e quando ele está ali orando ao Senhor, nós observamos
que é o primeiro momento onde ele se encontra mais sombrio. Mas no Salmo 57 nós podemos observar que ele está de joelhos. E finalmente, no Salmo 34, nós observamos ele está de pé. Davi diz então: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória." Está vendo o que está dizendo Davi aqui, irmãos? Ele já está de pé. Numa hora ele está prostrado, outra hora ele está de joelhos e outra hora ele está cantando vitórias. Ele está exaltando a Deus, ele está adorando a Deus, ele está engrandecendo o nome do Senhor. Então nós observamos aqui que no segundo, essa sequência, né, que nós colocamos aqui, invertemos, para você entender que o Davi, ele passou por momentos difíceis, mas ele nunca abandonou o Senhor. Talvez você esteja aqui passando por momentos de luta, por momentos de caverna, por momentos difíceis. Tem gente que ficou na quarentena, tem gente que está voltando para a quarentena e está intocado, enclausurado, mas saiba de uma coisa: não deixe o Senhor. Davi, ele estava na penha, Davi estava primeiro na fortaleza que ele conquistou, mas depois Davi, ele é obrigado a fugir mais uma vez e está na caverna. E observando o texto que nós lemos aqui, nós observamos aqui nesse texto o seguinte, que aqueles três valentes, os três principais, e nesse capítulo nós temos 37 valentes, a expressão valentes, em outra tradução está heróis, e outra está poderosos, como a corrigida fiel. A palavra aqui é gibor, e a palavra gibor, alguns chamam de gibor, é exatamente poderosos. Davi, ele se cercou de homens valentes, de homens guerreiros. Mas por que é que ele se cercou desses homens? Porque as pessoas que estavam devendo, os desgostosos, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, procuraram Davi. Onde é que está Davi? Soubemos que ele se escondeu na caverna. E foram, diz lá em Samuel, capítulo 22, que eram cerca de 400 homens guerreiros, e eles estavam angustiados, eles estavam desgostosos, e estavam onde? Foram para a caverna com Davi. E na caverna, Davi começou a conviver com homens que estavam desgostosos, mas Davi, ele entendeu que ele tinha uma chamada, ele entendeu que apesar dele estar com pessoas que estavam murmurando, apesar de estar com pessoas que estavam resmungando, pessoas que estavam criticando, pessoas que estavam reclamando, pessoas que estavam ali amargos, ele entendeu que Deus enviou Samuel e colocou sobre ele uma unção, e ele entendeu que deveria treinar aqueles soldados, deveriam ser exemplo para aqueles soldados. E o que é que ele faz? Ele começa agora dentro da caverna a treinar aqueles homens. Já imaginou, irmãos? Porque esses homens, quando Davi assume o governo, o reinado, são esses homens que vão ser os cabeças do exército de Israel. Ele vai colocar esses homens à frente, porque são homens de confiança. Sabe, meu irmão, eu aprendo muito com Davi, porque quando eu comecei a pastorear, eu era líder de mocidade aqui, fui vice-líder de mocidade geral aqui, pastor Wilson já foi também aqui da juventude. Nós aprendemos muito com Davi. Ao nosso lado aparecem pessoas angustiadas, desgostosas, pessoas insatisfeitas, mas quem tem unção na sua vida, meu irmão, você tem que ter visão de Deus. Somente quem está na penha, somente quem está no elevado, somente quem está numa rocha é que pode ter a visão daquele que tem uma unção de Deus para liderar e para colocar a mão e para dizer, vamos por aqui, faça desse jeito. Nós temos muitos exemplos de Davi. Agora veja, desgostosos sendo liderados
numa caverna. Desgostosos, pessoas que estavam amargas, sendo lideradas por Davi. Ele entendeu ali, com pouca gente, cerca de 400 guerreiros, mas ele entendeu que ele precisava liderar, e ele começou a liderar. Aqueles homens começam a ser treinados. Quando saem dali, saem prontos para guerrear. E imagina só, diz que havia cerca de 400 homens angustiados, amargos, mas também havia homens, fora mulheres e crianças. Agora imagina só, multiplica por 3 vezes 4, 12. Então deveria ter entre 1.200 a 1.500 pessoas, ou até um pouquinho mais ali naquela caverna. Já imaginou? Lugar escuro, lugar úmido, tudo é dificuldade. Davi estava naquele lugar com essa gente toda, e ele aprendeu com pouca gente, ele foi treinado com pouca gente para liderar Israel. Talvez você não esteja entendendo, mas o lugar que Deus te colocou, aparentemente, é um lugar ruim que você está. Talvez é uma caverna que você está, mas é uma oportunidade que Deus está te dando para você treinar a liderança que Deus colocou nas suas mãos. Talvez no lugar que você esteja tenha pessoas amargas, mas você pode mudar essa situação. Talvez você esteja no lugar de pessoas que estejam criticando, angustiadas, mas você pode mudar esse quadro, porque a unção de Deus está na tua vida. E eu li aqui que 3 desses principais foram seletos. Dos 40 valentes de Davi, tinham os 37 que eram os mais. E desses 37, desses 40, 37 agora tinha 3 que se sobressaíram a todos eles. E aí, 3 dos capitães, dos 30 capitães aqui, desceram a penha. Desceram a... O que é uma penha? É uma pedra, é uma rocha. Agora imagina só, Davi estava numa rocha. Vou repetir, Davi estava numa rocha. E o nome de Davi quer dizer amado. E isso traz para nós um exemplo muito interessante, porque nós também somos amados de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aí, aponta para a pessoa que está do seu lado aí, diga, você é amado de Deus. Meu irmão, tem gente murmurando, mas você é amado de Deus. Tem gente que está criticando, mas você é amado de Deus. Tem gente que está murmurando, falando coisas que não convêm, mas você é amado de Deus. Tem gente que está amarga, destilando fel para tudo quanto é canto, mas você é amado de Deus. E esses 3 homens descem a Davi. E quando esses 3 homens descem a Davi, ali naquela penha, ali naquela rocha, quantos estão na rocha? A Bíblia diz que Jesus é a rocha. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. A Bíblia diz, Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 16, versículo 13 ao versículo 16, que ele disse, edificarei a minha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Nós poderíamos dizer assim, sobre esta pedra colocarei os meus amados. Quantos são amados do Senhor aqui? Então, se você é amado do Senhor e você está sobre a rocha, que rocha é essa, pastor? A rocha é exatamente aquela que Pedro teve quando Jesus disse naquele momento que estava ali, quem vós dizeis que eu sou? Um é Pedro, Pedro disse, um disse Elias, outro disse que era João Batista, outro disse que estão dizendo isso tudo, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro ousadamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então naquele momento Jesus disse, olha, não foi a carne e o sangue que tu revelou tal verdade, mas o meu Pai que está nos céus. E naquele momento Jesus deu a chave, Jesus deu a deixa, foi a deixa para entender que a rocha que Jesus estava se referindo era exatamente a revelação de que Jesus é o Messias, é o Salvador, ele é o Messias de Israel, o Senhor é o Salvador, o Messias de Israel, ele é exatamente apresentado como a revelação de Deus para o povo de Israel.
Mas nós observamos em João, no capítulo 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus, você já tem a revelação e você está na rocha, a rocha chamada Jesus. Você é amado de Deus, você está na rocha chamada Jesus. Diga graças a Deus. Agora veja, eu vou me ater agora somente a esse ponto que nós falamos aqui. Porque nós observamos que, pastor, eu confesso para o senhor que eu estava fazendo anotações de madrugada, eu fui dormir, aí quando eu cochilei, acordei, fui ao banheiro, que voltei, e esse negócio ficou na minha cabeça. Aí eu me deitei, abri o celular e comecei a fazer um monte de anotações, aí está surgindo aqui. Então não vou falar tudo não, tá, pastor? Só essa parte final para não passar aqui. Agora veja que coisa linda, irmãos. Davi, ele quando a Bíblia surge Davi, ele chega para Saul e diz, ele está diante do impasse, um problema difícil, o exército de Israel não consegue vencer o gigante Golias, o herói dos filisteus, e chega Davi para o rei e diz, olha, o teu servo, ele estava no campo e veio um urso e veio um leão, e eu venci a todos. Então ele matou, ele destruiu 2 animais. Ele diz, assim também será com este gigante. Então veja, nós observamos aqui que Davi, ele é um homem que ele, ali, tipologicamente, nós temos um urso, um leão e um gigante. Ele venceu os 3. Amém? Agora, Cristo, a rocha ferida, Cristo, o Senhor Jesus, o Salvador ungido, o Emanuel, Deus conosco, aquele que tem os seus amados e também é automaticamente o amado de Deus, ele venceu o urso. E o urso, tipologicamente, representa o pecado. O Senhor Jesus venceu o pecado. Mas também venceu o leão. O leão é uma representação de Satanás, mas também venceu o gigante. Jesus venceu o mundo, e é por isso que eu e você estamos aqui. Ele disse lá em João, ele disse que eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o mundo, está dizendo para mim e para você, que se nós estivermos nele, devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele te dá graça, te dá ousadia, te dá autoridade para eu e você, nós, a igreja, também vencermos o pecado, vencermos Satanás e vencermos o mundo. Diga graças a Deus. Davi estava longe de Jerusalém, mas também estava longe de Belém, a sua terra natal. Belém ficava cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, alguns dizem, parece que era isso, e ficava cerca de 800 metros, alguém diz que é 777 metros de altitude. Agora veja, um dia Davi está lá, naquela caverna, e ele começa a pensar alto. Já imaginou, pastor? Naqueles dias que você está de um lado para o outro, se lembrando da terrinha de Palmas, se lembrando, pastor Wilson, lá das coisas da terrinha, e de repente começa a pensar alto. E ele desejou, quem me dera, oh, que saudade, quem me dera beber da água do poço que está à porta de Belém, Bethlehem. E quando ele diz, ele fala isso, mas ele não tinha se apercebido que 3 valentes estavam ao lado dele. E cuidado, meu irmão, com o que você fala, porque pode se tornar realidade. Cuidado com o que você pensa alto, porque tem gente que está te vendo.
Tem gente que está te observando, tem pessoas que te admiram, tem pessoas que olham para você e desejam se espelhar em você, tem pessoas que estão olhando para mim e para você e estão querendo se parecer conosco, porque se lembram do feito de Davi, venceu o gigante Golias, se tornou o maior herói de Israel e agora criou ciúmes na autoridade do rei e daquele soldado que passou a comandar uma das tropas de Israel. E o que é que ele faz? Os 3 guerreiros não falaram nada para Davi. Os 3 guerreiros simplesmente, eles se levantam, deve ter chamado assim, eles articulam. Tu viu o que ele pensou ali? Ele falou alto. Vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o desejo do nosso rei. E eles saem. Irmãos, que coisa linda. Sabe, irmão, Davi tinha heróis. Eu também tenho heróis. Pastor Eliseu tem homens poderosos ao lado dele. Pastor Marcos tem homens poderosos ao lado dele. Pastor Wilson, Pastor Rodrigues, cada dirigente de congregação aqui tem valentes ao lado que podem estar te ouvindo. E um desejo seu, expresso, pode se tornar realidade. Mas veja o que aconteceu. Ele deseja beber água da sua terra natal. E quando ele desejou beber água, e aí eu disse, cuidado com o que você pensa alto, porque aquilo que nós falamos diante do povo, aqueles que lutam ao nosso lado, são pessoas que nos admiram e querem agradar a Deus debaixo da nossa autoridade, da nossa liderança, daquilo que eles veem em você, que você transmite, irradia para eles. As pessoas que estão ao seu redor, quem sabe um pai, uma mãe, um filho, quem sabe uma criança está observando você e ele vai se tornar e vai fazer aquilo que você deseja por causa da admiração que tem por você. Quantos estão entendendo? Então, Davi, ele desejou beber, e tem guerreiros que estão dispostos a se sacrificar pelos nossos anseios espirituais, assim como fizeram por ele. Davi, ele tinha ali pessoas que estavam dispostas a se lançar, se sacrificar por causa de uma palavra, um desejo expresso. E eles foram corajosamente buscar algo para o seu líder. E eles foram aonde? A fonte de Belém. Estava cheio de inimigo, irmãos. A Bíblia não diz como a estratégia que eles usaram, não diz se eles foram camuflados, não diz se eles foram rastejando. A Bíblia simplesmente diz que eles foram lá e tiraram água, e colocaram a água onde? No seu odre, na sua botija. E eles voltaram com a botija cheia, com o odre cheio para o seu líder. E agora isso aqui é fantástico. Eu estava de madrugada pensando, o Espírito Santo não me deixou dormir pensando sobre isso. Meu irmão, homens que se sacrificaram para buscar água. Homens valentes que trouxeram água no odre para Davi, que estava onde? Na rocha. Pastor Marco, eu achei isso aqui lindo. Tem gente que por causa de uma palavra, de uma pregação, por causa de uma fala sua, está se sacrificando, por causa do seu exemplo. Você está na rocha, mas tem gente se sacrificando, indo buscar água no meio dos adversários. E a água aqui é um símbolo do Espírito Santo. A água aqui representa o Espírito Santo. Agora veja, somente quem está na visão, eu pude observar aqui, eles foram à fonte de Belém, e somente alguém que está na visão, somente os valentes, os valorosos do Senhor, é que se dispõe aí à fonte. Pastor Marco, eu estou observando, o senhor não me vê muito não, mas às vezes eu clico lá e boto lá 11 horas, meia-noite, 5 da manhã, eu estou vendo o pessoal orar. Tem gente que está indo à fonte. Tem muita gente que não está entendendo. Meu irmão, tem gente que está indo à fonte, está indo no poço, está indo buscar água. Tem gente que está tentando tirar água, está tentando buscar água para quem? Por causa da sua liderança, de um desejo do líder que disse, vamos buscar. Eu desejo tanto ver a manifestação do poder de Deus no meio do povo, e o povo está indo buscar água. Somente os valentes conseguem se doar, se sacrificar em busca de água, por causa de um desejo do seu líder.
Somente quem está na visão, irmão. Somente quem está na visão do líder. Quem não está na visão do líder vai reclamar, vai murmurar, vai ficar criticando. Eu enfrento isso enquanto pastoreio a vida toda, de líder de mocidade, trabalhando com escola bíblica dominical. Sempre tem aquelas pessoas que você sabe, essa eu não posso contar, mas sempre vai ter alguns valentes a seu lado. Sempre vai ter algum valente que vai absorver a visão que Deus colocou no seu coração. E eles, os poderosos, mostraram o seu valor exatamente em momento de perigo. Não é momento de glamour, não, que vão ver, sou poderoso, eu sou valente, eu sou um herói de Deus. Não, no momento de glamour, todo mundo está levantando as mãos. Agora, no momento de dificuldade, no momento de perigo, no momento onde as pessoas estão passando por situações adversas, onde está todo mundo ali em caverna, é que se mostra os verdadeiros valentes, poderosos, os valentes, os poderosos de Davi. Eles, os homens de renome de Davi, eles surgiram no momento de perigo, no momento de enclausuramento, em momento de dificuldade. Eles estavam todos ali, mas Davi estava na rocha. E por causa de Davi, eles desceram a penha, desceram a rocha onde Davi estava. E quando eles desceram, eles ouviram o desejo do líder. E trouxeram água no odre para Davi, que estava na rocha. Estamos trazendo nós aqui, irmãos, água para nossos líderes? Ou nós estamos simplesmente levando a vida de qualquer maneira? Como é que nós estamos diante do Senhor? Nós dizemos que somos igreja, mas nós somos aqueles que na embarcação é apenas passageiro, ou fazemos parte da tripulação? Porque na embarcação tem aqueles que estão remando e tem aqueles que são passageiro. Passageiro não faz força, passageiro cochila, dorme, mas quem está remando está suando, quem está remando está com dificuldades, está vendo o perigo. Quem é passageiro não vê perigo, mas quem está remando sabe as dificuldades, sabe o que é o esforço da noite naqueles barcos, nas embarcações de desembarque pneumáticos, ralando as vagas lá em cima, lá embaixo, e a pessoa parece que vai ser sucumbida, mas quem está remando sabe que está ali por causa de um alvo maior. Estamos todos debaixo de uma missão para glorificar o nome de Jesus, debaixo da autoridade daquele que Ele nos colocou. A água que eu disse representa o Espírito Santo. Agora tem uma coisa, somente quem busca consegue tirar a água. Já imaginou se aqueles homens não tivessem ouvido Davi? Nós nunca saberíamos dessa história. Já imaginou se esses homens não tivessem descido onde estava Davi, na rocha, na pedra? E já imaginou se Davi não tivesse pensado alto? Agora, o pensar alto de Davi colocou os guerreiros em perigo. Mas Davi, quando ele viu que eles trouxeram água naquela botija, ele trouxe. Eu vou aqui procurar o texto para vocês, para a gente encerrar. Olha aqui o que diz. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. E diz aqui, versículo 17: Desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Só essa porta aqui daria uma pregação. O Felipe aí, Felipe que gosta de pregar, Felipe, só é junto à porta. Isso aí já dá uma pregação, Felipe. Então, aqueles três homens romperam. O que é romper? Romper, tem gente que faz uma barreira e ele rompe. Mas aqui está dizendo que eles passaram o cerco. Eles conseguiram se filtrar e romperam aquele cerco, aquele lugar. E eles romperam o acampamento dos filisteus, onde estavam os inimigos. Tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Eu estou lendo o versículo 18. E trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber. Talvez, na cabeça de alguns, pastor Wilson, diria assim: mas que desfeita é essa? Eu me sacrifiquei, eu trouxe água, tu não está reconhecendo meu sacrifício?
Cara, tu não está vendo que eu fui lá no meio dos inimigos, eu fiz tudo de estripulia para conseguir chegar junto, passei pelos inimigos e trouxe a água, agora tu está fazendo desfeita do nosso sacrifício? Não, não era isso que Davi estava mostrando. Para mostrar que não era isso, já Davi, ele faz o quê? Olha que tipo de homem é Davi, irmãos. Que líder tremendo. Davi diz aqui, Davi não quis beber. Ele não quis beber, mas não foi por desfeito. Olha aqui. Mas derramou na terra perante o Senhor. Quantos entenderam isso aqui? Davi pegou a água, quando ele viu a água, cheio de vontade de beber a água, e Davi, em vez de beber, ele chega salivando pela água daquele poço que ele tanto passava com as ovelhas, tanto caminhava quando levava as ovelhas para o campo, voltava. Ele quis beber aquela água, olhou para a água, só olhou, e ele derramou na terra, perante o Senhor, um sacrifício de libação. O que é que ele estava dizendo com isso? Nós observamos aqui, irmãos, que Davi, ele estava sendo humilde e reconhecendo o sacrifício daqueles homens. Reconheça as pessoas que se sacrificam por você. Não seja ingrato. Se sacrifique, se pessoas se sacrificam por você, então tenha um coração agradecido. Seja humilde para dizer: eu não posso fazer desfeita, mas eu vou apresentar ao Senhor da forma que eu sei. E ele derramou na terra perante o Senhor. E diz: nunca, meu Deus, versículo 19, olha aqui, irmãos. Nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Olha aqui, aparentemente ele está exagerando para mostrar que reconhece o sacrifício daqueles guerreiros. Nunca, meu Senhor Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. Agora, preste atenção a isso. Eu estava pensando sobre isso. Eu disse que a água representa o Espírito Santo, amém? Veja, do lado da cruz, ou seja, na cruz, Jesus está lá pendurado, sangrando. E quando ele diz, tetelestai, blum, soltou o corpo, morreu. Um soldado veio e furou, atravessou de um lado ao outro. E a Bíblia diz que saiu sangue misturado com água. Aqui nós encontramos uma tipologia daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eles trouxeram água para Davi, mas Davi disse que era sangue. Quantos estão entendendo? Eles trouxeram água para Davi, diz: jamais eu beberia o sangue desses homens valentes. O que é que Jesus faz? Jesus, ele morre, Jesus se sacrifica, Jesus, ele está sangrando, mas está saindo sangue e água. Isso aponta exatamente que por causa aquilo que ele fez, caiu em terra. O sacrifício de Jesus foi lançado aqui na terra. O sangue de Jesus, ele desceu até tocar na terra. Isso nos remete ao Éden. Isso nos remete ao pecado de Adão. Isso remete àquilo que o juízo de Deus sobre Adão. Ele estava restaurando, mas tem uma coisa, tem água no sacrifício. Quando ele se sacrifica e a água é derramada, nós observamos que ele está dizendo: está vindo o Espírito Santo para vocês, está vindo água para vocês. Lá no poço de Jacó, ele diz para aquela mulher: se tu me pedisse, eu daria água viva. Mas quando chega lá em João capítulo 7, ele, no dia da grande festa, ele pega ali, está diante daquelas águas de Gion, e ele grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. E disse ele acerca do Espírito Santo, que haviam de receber, porquanto o Espírito Santo ainda não fora dado.
Agora, quando chega lá em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo, a água está sendo derramada na terra. De repente, tem 3 vezes que eu termino a mensagem falando isso. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, a água veio, a água foi derramada, a água está sobre a terra, o Espírito Santo está dando de beber para todos nós, a igreja está sendo alimentada, a igreja está sendo hidratada pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora, quem são aqueles guerreiros que parecem anônimos? Primeiro, Josebe-Basebate, são 2 palavras. Ele teve um feito, ele enfrentou de uma vez 800 homens. E quer dizer o quê? O nome Josebe quer dizer, que é uma variante de José, significa aquele que acrescenta. E o nome Bessabete significa, no hebraico, apaziguador. E este era o primeiro dos valentes de Davi, que em seu nome trazia a revelação de ser aquele que acrescenta a paz. Você pode ser aquele que acrescenta a paz na igreja. Depois veio Eleazar, o segundo na cadeia do comando. Este grande valente de Davi lutou contra seus inimigos com tanta convicção de vitória e determinação, que a sua espada ficou apegada na sua mão. E diz a Bíblia, aquele dia Deus operou grande livramento. O nome Eleazar significa, que é em hebraico, Deus ajuda. E aí, meu irmão, você foi colocado onde você está para ser um ajudador. Se você é cheio do Espírito Santo, o ajudador está em você para ajudar outras pessoas. Nós temos o terceiro valente, que era Samar. E também, esse homem, ele foi dado uma responsabilidade de cuidar de um campo de lentilha, e quiseram tomar, e ele arriscou a sua vida, lutou sozinho, mas não fugiu. Samar guerreou e defendeu aquele campo de lentilha com todas as suas forças, teve garra, ousadia, foi valente, mas ele não desistiu, não fugiu com medo dos filisteus. Tem muita gente hoje correndo com medo dos filisteus. Samar ficou, lutou, resistiu, defendeu, atacou e venceu. A Bíblia diz que Samar matou os filisteus, o Senhor operou um grande livramento em Israel pela mão do Samar. Mas o que significa Samar? Samar significa Deus ouve. Aleluia, Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Deus ouviu a Davi e fez com que 3 valentes se levantassem para nos trazer essa lição de hoje. Tem água para você. Você que está na rocha, tem água para você. Está vindo da terra de Belém, mas tem uma coisa: Deus, oh aleluia, em Belém da Judéia nasceu o Salvador, que trouxe água para o mundo inteiro. Ele é o Salvador do mundo. Se você entendeu, levante-se e aplauda ao Senhor. Talvez nessa noite você veio aqui cansado, oprimido, angustiado, sofrendo, amargo. Quem sabe você entrou aqui esta noite sem expectativa, com medo de tanta coisa, porque o mundo está sofrendo, as pessoas estão angustiadas. Mas Jesus, aquele que é de Belém, aquele que é de Bethlehem, ele está aqui hoje, ele trouxe água para você. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa que deseja se reconciliar com Jesus? Se você deseja, sai do seu lugar, venha se reconciliar com Deus, venha entregar a sua vida para o Senhor, venha, Ele vai te preencher, te capacitar, te dar vitória. Venha, sai do seu lugar.